essa questão do vazamento, por ele ser, por ele estar muito líquido, ele também pode ser corrigido com a questão, pode ser corrigido não, ele pode ter um agravante e pode ser corrigido também a questão da umidade relativa do ar, né? Então, como assim, Felipe, umidade relativa do ar? Assim, se você está num lugar que é muito seco, a tendência é que a tua mistura, a tua proporção, a tua massa do descolorante fique mais dura, mais consistente. Agora, se você está num lugar muito úmido, por exemplo, se você mora numa cidade litorânea, o ar vai ter muito mais umidade, então ele vai tender a ficar mais líquido. Então você tem que prestar atenção nisso de repente, para você poder equalizar melhor essa mistura aí. E aí a gente passa para um outro problema, que são as manchas na raiz. E olha só, as manchas na raiz a gente já deu uma resolvida legal, a gente já conseguiu uma resolução interessante, usar a mistura certa, a proporção certa, com uma consistência certa, e usar a técnica CCAC, que já vai evitar a mancha na raiz. Mas aqui eu tenho ainda mais uma dica, que é você usar o que eu chamo de microteal. Isso aqui é uma abreviação, tá? Para técnica de esfumados de aplicação única. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma técnica para esfumar, para fazer um esfumado com uma única aplicação, ou seja, você não precisa esfumar esse cabelo com tonalizante depois, ou com coloração, ou apagar a raiz. O que você precisa, na verdade, é o quê? É já fazer esse degradê, esse esfumado, enquanto você está aplicando ali o descolorante. E por que é micro? Porque ele é feito... A gente tem o macroteal, que é o esfumado, aquele esfumado que tem um degradê bem evidente da raiz mais escura e vai ficando mais claro na ponta. E a gente tem o microteal, que é o quê? Quando a gente vai fazer o tipo de mecha clássica, divisão clássica, em que a gente vai chegar bem próximo da raiz ali, que é o que causa a maior parte das manchas na raiz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que o que está perto do couro cabeludo reage mais rápido, tá? Então ele reage mais rápido, por quê? Porque tem o calor do couro cabeludo logo ali, e porque esse cabelo novo que acabou de nascer, ele é um cabelo mais reativo, ele não teve tanta erosão, não teve tanta influência do ambiente, influência de resíduos, então ele vai ser mais reativo, ele vai clarear mais rápido e mais fácil. Então a gente usa o quê? Essa microteal, que a gente vai bem próximo do couro cabeludo e coloca uma quantidade um pouquinho menor do produto. Na verdade, não é nem a quantidade menor, a gente não cavuca tanto o pincel. A gente coloca o pincel de forma suave ali, naquela raizinha, naquele meio centímetro da raiz, a gente vai muito próximo do couro, coloca uma quantidade considerável do produto, só que sem afundar na mecha, né? E aí o que acontece? Quando você não afunda, você não passa o pincel forte, porque a gente tem uma mecha aqui, né? E o grande lance do microteal é o quê? É a gente pincelar, ó, a gente tem uma mecha aqui, a gente pincelar essa primeira camada aqui, de colocar uma quantidade considerável e bem próximo da raiz, colocar aqui, mas não afundar o pincel para pegar as outras camadas, porque o que acontece na maioria das vezes com essa mancha é que a gente coloca muita quantidade próximo aqui da raiz, né? São duas coisas, ou o profissional coloca muito próximo da raiz e muita quantidade muito profundo, e aí ele acaba escorrendo aqui, manchando embaixo, ou a pessoa coloca muito longe da raiz, exatamente, muito longe da raiz, e aí o que acontece? Naturalmente, esse produto vai acabar dando uma leve inchada, principalmente se você coloca muito profundo aqui longe da raiz, isso daqui ele vai tender a dar uma leve clareada no sentido da raiz. Então essa parte aqui vai ficar laranjada, porque você não pôs a quantidade certa. Então o interessante é que você coloque uma boa quantidade, sem aprofundar desde o comecinho da raiz. E aí a partir desse meio centímetro, aí você vem passando normalmente. Mas no primeiro meio centímetro você tem que ir bem perto, passar uma quantidade boa, não pode passar muito pouco, você tem que passar uma quantidade boa, só que com o pincel de leve, pincelando só por cima dessa mecha, evitando que escorra para o resto daquela mecha.